Olá, eu sou Janaína Spolidoro, especialista em neuroeducação e elaboradora profissional de material didático. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto, gente, que todo professor deveria saber, que é função executiva. Nós não estamos mais no século XX, nós estamos no século XXI, e não tem como a pedagogia andar sem, ou ter bem bons resultados sem que o professor saiba a função executiva. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou colocando aqui para a gente adiantar, ele é um vídeo curtinho, tá? Nesse vídeo de hoje, a gente vai falar 4 exemplos para identificar se o aluno tem dificuldade nas funções executivas, porque se você conseguir identificar que o aluno tem essa dificuldade, você vai conseguir lidar melhor com ela. Mas claro que antes disso você precisa saber o que é função executiva, né? Eu não posso partir do princípio que todo mundo já conheça ao assistir esse vídeo. Embora eu fale disso já há uns 5 ou 6 anos, tem muitas pessoas que ainda não foram apresentadas as nossas FEs. FEs para os íntimos, que é a abreviação FE, de função executiva, na maioria dos livros aí, mais recentes de neuroeducação, né, neurociência. Então, o que é uma função executiva? Coloquei aqui uma definição bem simples, tá? Ela é bem simplificada para as pessoas que não conhecem ainda começarem a pensar sobre. Ela é um conjunto de habilidades, são habilidades aí que regem o nosso pensamento, né? Necessárias para controlar pensamentos, emoções e ações. E por que que é importante na escola que a criança comece a aprender o controle desses pensamentos, emoções e ações? Vai passar uma moto, acho. Os pensamentos na escola vão ajudar na independência ou na autonomia, como você quiser chamar, do aluno. Então, sabe quando você está na aula e daí o aluno nem tirou o material da mochila, você tem que ficar falando, fulano, pega seu caderno, pega seu livro. Fulano, você já pegou sua régua? Né, a gente vai começar, eu vou começar a explicar na lousa a questão do ângulo, então a gente vai precisar da régua, do compasso, enfim. Então, essa criança, ela não vai ter autonomia de fazer as coisas sozinhas, se ela não tiver um desenvolvimento desse pensamento, que faz parte aí da questão da função executiva. As habilidades da função executiva levam ao aprimoramento disso. Elas vão começar ali bem pequeno da criança, inclusive em crianças aí muito pequenas, de 2, 3 anos de idade, e vão ter uma finalização perto dos 20 e poucos anos das pessoas, tendo uma diferença aí nos gêneros masculino e feminino. Mas ao longo desse trajeto que é longo, que é onde a gente tem a janela de oportunidade, que é o período que mais se aprende com mais facilidade, o que que vai acontecer? Nem sempre a escola entende que ela precisa atuar nessa função executiva. Então, ele não vai saber muitas vezes sozinho o que ele precisa pegar. Ele precisa desenvolver isso na escola. E eu vou falar disso daqui a pouquinho nos exemplos. As emoções, porque vai contribuir aí para o bom convívio e uma autorregulação. Então, aquela criança que é birrenta, que ela não se dá bem socialmente, a gente vai ter a questão das emoções que também são impactadas pelas telas, uma vez que a gente já tem aí atualmente vários, né? Na verdade, não é um só. Vários estudos que comprovam que, por exemplo, até 2 anos de idade, a gente não pode, em hipótese alguma, dar tela para a criança, porque vai retirar o poder de empatia dela, não vai conseguir desenvolver isso. Dos 2 aos 5 anos de idade, é em torno de 1 a 2 horas diárias, né? Assim, na verdade, 1 hora seria o ideal, né? Com 2 ali estourando. Com monitoramento, né? E de 5 a 10 anos, 2 horas diárias no máximo. Então, a gente tem um tempo aí de duração para as telas para que não tenham influência, inclusive na questão emocional. E daí, cada uma dessas faixas etárias tem explicações para a quantidade de horas. A gente sabe que tem criança que fica mais, e daí isso também vai influenciar nas emoções, porque ela vai ter menor convívio social. Então, ela não vai saber como se portar nas situações. Para isso que a escola está lá. E, ao contrário do que muitos pensam, os aparelhos tecnológicos são sim uma ferramenta legal,
mas tem que ser usado com parcimônia aí, com restrições na escola. Não dá para colocar uma escola com coisa 100% digital, dependendo da faixa etária, porque isso vai causar alguns prejuízos que não são aceitáveis para o convívio social, né? E as ações são necessárias na escola porque elas vão contribuir para a construção de competências. Então, lembrando que competência é um conjunto de habilidades. Para eu ter uma competência leitora, eu tenho que ter um conjunto de habilidades que vão me levar a isso. Mas eu só vou chegar na competência leitora, na competência de cálculo, na competência escritora, se eu tiver um controle das minhas funções executivas, porque as funções executivas têm uma ligação com o raciocínio. Então, o pensamento, a ação e as emoções são regidas aí por essas funções executivas, as nossas Fs. Vamos falar dos exemplos que eu prometi para vocês. São 4 exemplos de que o aluno não tem função executiva, para você poder identificar e atuar em cima do problema. Deficiência na organização. Então, se o aluno não organiza tarefas, então é aquele aluno que não consegue pensar como que ele vai fazer a tarefa. Ele começa do meio, depois ele volta, ele não tem uma sequência. E nem os pertences. Então, nesse caso aí, é aquele aluno que a mochila dele é a bagunça, né? Ele não consegue encontrar coisa na mochila, a prancha de trabalho ali, a carteira dele, a carteira escolar dele fica cheia de coisas, ele não consegue se achar. É aquele que a mãe também não entende, a mãe não tem obrigação disso, o profissional da educação é você, não é ela, e cabe a você orientá-la, ou orientar os pais, ou os responsáveis. Então, aqueles estojos com 30 canetinhas gel coloridas, sabe? Com 5 tipos de lápis de escrever diferente, mais uma lapiseira. E daí que a criança não consegue encontrar o material, aquilo precisa ser diminuído, porque precisa ser uma coisa mais objetiva. Ok, ela ter 30 canetinhas gel, mas num estojo separado, não no mesmo que ela utiliza para questão de utilizar o caderno, o livro didático, né? A questão de separar os materiais vai ajudar demais na função executiva. E o professor, gente, não deve supor que o aluno vai trazer isso de casa, porque ele não vai. Em casa, ele tem um ensinamento de organização que é voltado para tarefas domésticas, e na escola é papel, sim, do professor explicar para os alunos como que organiza o material, como que organiza a mochila. Manda tirar tudo da mochila no primeiro dia de aula, manda colocar de volta. Explica como que organiza a carteira. Eu sempre fiz isso, por que que as outras pessoas não podem, né? Até na primeira reunião de pais, eu falava para os pais que no primeiro mês de aula, eu lidava mais com a organização das crianças, porque elas precisavam aprender primeiro a se organizar, para depois elas conseguirem ter a aprendizagem delas, e eles super entendiam. Minha primeira reunião era focada para eles entenderem que eu precisava explicar para o aluno como que ele se organizava na escola, e eu dava exemplos, assim, se a carteira estiver cheia de coisa, ele não acha o material, às vezes ele não consegue colocar as coisas devidamente na mochila e depois ele perde lição de casa. Então tem toda essa questão aí que é responsabilidade do professor. Então, se o professor não faz, não tem como exigir do aluno, né, gente? Então, porque meu aluno é bagunçado, culpa sua, né? Culpa sua, assim, não estou falando que é você que está assistindo, mas de todos aqueles professores que não tiveram essa intervenção e que não têm conhecimento de função executiva. Como eu falei, ela é até mais importante do que os conteúdos, porque é ela que vai fazer o aluno entender os conteúdos. Esse aluno com deficiência de organização, ele não vai gerenciar o tempo dele, então é aquele aluno que ele não consegue terminar nunca a lição na hora, ele fica fazendo outras coisas ao mesmo tempo, né? Pode ter até um quadro de TDAH no caso, mas a gente não pode generalizar, então tem crianças que a maioria delas, na verdade, é essa questão de função executiva. E ele vai se perder em instruções sequenciais. Se você mandar fazer 3 coisas, ele vai parar na primeira, porque ele já não lembra mais a outra. E talvez ele comece pela terceira e não consiga resgatar as outras 2. Então, essa deficiência na organização vai impactar dessa forma. Dificuldade na tomada de decisões. Ele vai ter dificuldade em escolher opções, então ele nunca sabe o que ele quer fazer, uma criança indecisa por natureza.
Algumas por natureza e outras porque o ambiente familiar não ajuda, né? Então, às vezes, a mãe faz tudo para a criança, é aquela criança que praticamente é um bebê gigante, e ela não vai ter mesmo poder de decisão, porque ela nunca pode decidir nada na vida dela. Então, cabe a você, professor, falar que na escola, sim, ela vai precisar assumir essa postura, para que ela comece a ter responsabilidade pelos atos até. Ela vai tomar decisões impulsivas sem pensar nas consequências a longo prazo. Então, cabe a você, professor, sempre retomar quando a criança faz alguma coisa que não deve, que seja impulsiva, para que ela possa refletir sobre, porque às vezes isso é comum no cotidiano dela, mas não pode ser na escola, porque ela precisa aprender a se portar nos ambientes. É o que a gente chama até de controle inibitório nas funções executivas. A falta de flexibilidade vai ser a dificuldade em mudar de tarefa. É engraçado porque toda vez que eu falo sobre falta de flexibilidade, eu também lembro de professores, tá? Já vou explicar, eu vou terminar o vídeo de aluno, daí eu explico para vocês. Essa daí vai ser aquela criança que ela, se você muda a atividade, hoje a gente não vai ter língua portuguesa, a gente vai ter um laboratório de ciências. Tem algumas crianças que vão super amar. E tem outras que não vão curtir, porque eu vou falar, mas é a hora da aula de língua portuguesa, ou da aula de matemática, não dá para mudar. Então, lógico que eles vão preferir as ciências, né? Mas às vezes a criança não gosta dessa mudança, ela é acostumada com rotina, né? E isso vai trazer uma falta de flexibilidade que é prejudicial na educação, porque a gente vai para a escola para aprender a ter essa flexibilidade na vida. Então, se eu não tenho essa flexibilidade na vida, é porque os professores que eu tive não fizeram direito, né? Então, nesse caso, a pessoa vai se mostrar frustrada quando precisa se ajustar a novas regras. Eu te falei que eu lembro de professores porque durante muitos anos na escola, eu tive muitos colegas, assim, excessivamente colegas que tinham dificuldade com mudanças de rotina na escola. E era engraçado porque a pessoa se mostrava extremamente contra. Por exemplo, todo ano, em junho, tinha uma festa junina. Daí, determinado ano, resolveu fazer uma festa regional. Meia dúzia se colocava contra, terminantemente contra, porque o outro já era tradição. Na verdade, não é que era tradição, é porque era mais fácil, porque eles estavam acostumados, ia ter mais trabalho. Então, essa questão da falta de flexibilidade implica também na comodidade da pessoa. Então, pessoas mais cômodas, adultas, têm uma tendência a ter falta de flexibilidade, que é a mesma coisa que acontece na alfabetização, que as pessoas elas têm uma tendência a alfabetizar de determinada forma e elas têm dificuldade de modificar aquela forma. E se a gente não tentar novas coisas, a gente não vai ter novos resultados. Se está vendo que não está dando certo, ou se está dando parcialmente certo, é legal incrementar a coisa. Mas nem todo mundo aceita, né? A pessoa fica batendo ali na mesma tecla. São pessoas que se tornaram adultas sem ter tido culpa lá dos professores, hein? Sem ter tido na educação acadêmica, olha como a responsabilidade é alta na função executiva. Os professores que essa pessoa teve não prepararam ele para a vida profissional, porque vida profissional é flexibilidade total, né? Então, senão você vira escravo do seu cargo, você não vai ter nunca uma carreira e você nunca vai ter dinheiro porque você nunca vai avançar no que você é, né? Então, isso é super importante para os adultos também. Eu tinha que falar de adulto, gente, não ia dar. E o quarto exemplo, que é o último, é o controle de impulsos limitado. Crianças com falta de controle de impulsos são aquelas que vão agir sem pensar, interromper conversas, dificuldade de esperar a vez e reação exagerada em algumas situações emocionais. Por isso que é importante a roda de conversa, mas não roda de conversa extrema, né? Porque tem municípios que eles exigem que todos os dias a professora faça roda de conversa. Ela é importante, mas ela precisa ser funcional. Quando ela vira uma rotina obrigatória, ela acaba ficando artificial, porque nem todo professor curte. Eu, por exemplo, não curto roda de conversa todo dia. Eu nem tenho assunto todo dia para criança. Vou ser bem sincera, porque o meu objetivo ali é outro, né? Então eu vou colocar assim a roda de conversa e não vai ser todo dia. Talvez assim, talvez seja numa semana todo dia e talvez em outras semanas 3 vezes por semana, 2, porque eu preciso colocar elas em momentos pontuais da aula.
Mas tem municípios que estão obrigando, enfiando goela abaixo, o professor fazer roda de conversa e muitos deles não estão dando resultado, porque está faltando outros estímulos de função executiva. A roda de conversa é um momento de função executiva porque você ensina a esperar a vez, mas tem outras formas de fazer isso. E daí, quando você enfia a goela abaixo a roda de conversa, você está impedindo a flexibilidade, que é aquele problema anterior. Então, às vezes, o próprio município ou escola, eles fazem com que o próprio professor tenha falta de flexibilidade. E isso vai influenciar na flexibilidade da criança. Então, muito cuidado com o que você exige dos seus professores também, nesse caso aí. O esperar a vez, a gente tem o esperar a vez no recreio, a gente tem o esperar a vez numa brincadeira, a gente tem o esperar a vez na hora de ser atendido na lição. Então, isso tudo são partes do cotidiano. A gente não precisa de um momento artificial criado para isso, né? Precisa ser natural do professor, porque ele precisa se sentir bem com o trabalho dele. Não é um trabalho imposto, é um trabalho que dê certo resultados, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Ele é um vídeo um pouco mais técnico, mas sinceramente eu acho ele extremamente mais importante do que fazer artesanato em sala de aula. Porque artesanato é operacional e ele não leva a pensamento, né? Ele leva a ação sem pensar, na verdade, porque você vai seguir os passos, né? E a intenção não é seguir os passos, a intenção é você pensar na melhor resolução para cada situação. O artesanato é bacana em sala de aula, quando eu falo artesanato, são aqueles coisas para criança brincar na sala de aula, vou ser muito, muito sincera. Então, aquelas coisas que a gente vê na internet, que o professor acha lindo, aqueles videozinhos, né? A gente até coloca no nosso Instagram porque o professor acha lindo. Mas falar que é funcional, vamos falar que não é. Ele só vai tirar tempo que poderia estar trabalhando outra coisa, né? São aqueles negocinhos que você traz para a aula que a criança vai achar lindo, só que não produz aprendizagem, né? Então, vai ser, tô tentando lembrar de um. Partes da planta com rolo de papel higiênico. Ou se não, vamos montar um robozinho reciclável. Bacana, porque você também está desenvolvendo coisas aí, dá para colocar função executiva. Mas o professor precisa saber função executiva antes de colocar, inserir isso daí no artesanato dele, né? Então, por isso que eu acho mais importante do que você ver vídeo de artesanato. Infelizmente, eu já sei que vai ser um vídeo de baixa visualização, porque muitos não estão interessados, mas graças a Deus tem você que chegou até o final desse vídeo e se importa realmente com a educação do país. Boa função executiva para todos e até nosso próximo vídeo aqui no canal Janaína Polidoro, que tem a intenção de transformar e não de passar a mão na cabeça, né?